Meus amados, aqui é o pastor Costa e a partir de hoje nós vamos estar gravando vídeos a respeito de assuntos bíblicos que têm sido mal interpretados pela Igreja de Deus. Há um conceito hoje no meio evangélico cristão chamado argumento de autoridade. Se há alguém que ensina alguma coisa e que é pastor, presidente de alguma denominação, seja ela qual for, mas que tenha nome, que tenha igreja grande, se é alguém que escreveu algum livro, se é alguém que tem algum espaço no mercado gospel, esse argumento, essa doutrina, esse ensinamento que essa pessoa ensina, que esse líder ensina, passa a ser lei para a igreja cristã. Na verdade, muitas vezes, alguns ensinamentos são ensinamentos errados, espúrios, ensinamentos de outras correntes religiosas que não deveriam estar em nosso meio. A minha ideia aqui não é denegrir denominação nenhuma, por isso eu não estou me apresentando como pastor de A, de B, de C, denominação A, denominação B. Eu estou me apresentando, eu sou pastor, fui ordenado, sou pastor e como pastor, como teólogo, como professor de seminário, eu estou querendo esclarecer que há muito tempo eu venho me indignando com ensinamentos, com estudos, com pregações que são verdadeiras heresias, verdadeiras mentiras sobre assuntos que são capitais, são fundamentais para o exercício da fé cristã. E eu quero dizer para você uma coisa, que as pessoas podem achar que os assuntos são irrelevantes e que não nos afetam na nossa salvação. Diretamente, talvez não afete. Mas se você comete erros, se você deturpa a palavra de Deus em vários assuntos que talvez para você não ofenda a sua salvação, consequentemente você irá deturpar ensinamentos relacionados à salvação. Preste bem atenção. Interpretar a Bíblia não é difícil, mas também não é uma coisa muito fácil. É necessário que nós não nos deixemos levar pela emoção, pelo romantismo e interpretemos a palavra de Deus de acordo com ela é. A primeira regra é a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é a primeira regra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia e pronto. Agora, você tem hermenêutica, você tem exegese. Dentro da hermenêutica, você tem alguns ensinamentos bíblicos para seguir. Você tem paralelos de ensinos gerais, paralelos de passagens, paralelos de palavras, você tem sensus plenior, você tem que conhecer contexto histórico, contexto linguístico, contexto literário, você tem inúmeras situações que você deve seguir para interpretar a Bíblia, sem falar no português, que você precisa conhecer português. Você precisa saber o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é uma preposição, o que é uma conjunção. Se você não souber nada disso, você não vai interpretar a Bíblia corretamente. E é o que tem acontecido. As pessoas estão negligenciando as regras de interpretação para colocar os conceitos apaixonados, os conceitos denominacionais, acima da verdade da palavra de Deus. E o que nós vamos fazer aqui, sem citar nomes de pessoas ou de denominações, nós vamos interpretar assuntos que são ensinados erradamente, assuntos. Eu vou trabalhar assuntos, eu não vou trabalhar nome de pessoas nem de igreja. Nós vamos interpretar assuntos que têm sido mal interpretados pela igreja. Então, estou deixando bem claro, de antemão, que eu não quero denegrir a imagem de ninguém, não quero atacar ninguém, não vou citar nome de ninguém, de igreja nenhuma, apenas vou citar assuntos que são levantados pela igreja ou pelo sistema religioso, pela mídia, seja lá por onde for, pela mídia gospel, seja lá por onde for, vou levantar esses assuntos
e vou, à luz das Escrituras, à luz das regras de interpretação, eu vou investigar esses assuntos biblicamente com você e nós vamos chegar a um entendimento se a Bíblia ensina o que o sistema religioso está ensinando. Por exemplo, o sistema religioso diz que a gente perde salvação, que a salvação não é eterna, que se pode perder salvação. Isto é uma verdade? Então nós vamos gravar vídeos, e deverão ser vários vídeos, nós vamos fazer uma série longa de vídeos tratando desses assuntos, desse assunto, por exemplo, a eternidade da salvação, pormenorizadamente, detalhe por detalhe. Nós vamos estabelecer isso, nós vamos estabelecer regras, nós vamos entender contexto histórico, contexto linguístico, vamos usar os idiomas originais, nós vamos trabalhar verdadeiramente o que a Bíblia diz sobre salvação, não o que as denominações apaixonadamente dizem que é. Outra coisa, Moisés não entrou na terra prometida por causa de quê? Todo mundo ensina que Moisés não entrou na terra prometida porque ele bateu na rocha, desobedeceu a ordem. Isso é verdade? É isso que a Bíblia diz? É uma coisa que eu... Outra, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Isso é verdade? O pecado é um ser, é uma entidade independente que atua em mim, independente da minha vontade. É isso que acontece? Deus me odeia ou odeia o pecado? Deus ama o pecado ou me ama? Como é que é isso? O pecado é um ser? Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Outra coisa que... Eu estou dizendo assuntos, vocês vejam bem, não estou citando que a igreja A, B ou C, estou citando isso. Outro ensinamento que é feito aí, que eu estou cansado de ouvir, Jesus queria salvar Judas, Judas poderia ser salvo, se ele quisesse, ele poderia exercer o livre-arbítrio dele e se salvar. Caim poderia ser salvo, Deus, quando estava conversando com Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis, Deus estava dizendo, olha Caim, você pode se dominar aí e se salvar se quiser, se você quiser fazer a coisa certa, Deus está dizendo isso. Eu estou bebendo água aqui, eu estou bem à vontade porque o vídeo é bem descontraído, eu não quero fazer vídeo formal demais, eu não quero trazer jargão, como, eu sou mais do que vencedor, eu não quero essas coisas não, eu quero estudar a Bíblia detalhadamente. A ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor? Ela é um memorial apenas? Ela é uma cerimônia que a igreja tem que fazer apenas para rememorar e acabou? Ou ela é meio de graça? A gente, ao ceiar, a gente está buscando graça para a nossa vida? Não, a gente vai estudar com a Bíblia verdadeiramente se isso é possível. Se ceia é meio de graça. Eu no outro dia recebi uma pergunta de um crente que me perguntou, ele foi numa igreja cear e não deixaram ele cear. Ele falou, mas eu sou cristão. Não, mas aqui o senhor não pode cear, que a ceia aqui é restrita. Ele era de uma denominação e aí ficou estarrecido, ceia restrita, o que é isso? Aí me perguntou, pastor, eu fui numa igreja, para não criar casa, ele calou a boca, saiu, foi embora, ficou muito chateado, foi embora. Aí no dia seguinte, ele foi na minha casa, pastor, e aí eu tive que explicar para ele que negócio é esse. Mas existem quantos tipos de ceia? Ceia livre, ceia ultra livre, ceia restrita, ceia ultra restrita. Isso é bíblico? Como é que é isso? O que a Bíblia ensina? Outra coisa, batismo. O que é o batismo? Podemos batizar crianças? Não podemos batizar criança? A Bíblia proíbe batizar criança? A Bíblia manda batizar criança? O batismo de criança é certo? O batismo de criança é errado? O batismo é mergulhando apenas? Só pode mergulhar? Esse é o único e verdadeiro batismo? São muitos assuntos que nós vamos conversar nesse vídeo. E eu convido você a acompanhar nossos estudos, acompanhar nossos ensinamentos com a Bíblia na mão, como os crentes de Bereia. Eu vou indicar algumas literaturas, alguns livros, dicionários para você pesquisar, todos os assuntos que a gente for trazer aqui, e aí a gente vai
vai fazer aquilo que Deus quer. Se você, por acaso, estiver em algum ensinamento errado, incluído em algum ensinamento errado, não fique com raiva de mim. Agradeça a Deus a oportunidade que Deus colocou-me aqui neste canal para você ouvir e consertar. Se você já está fazendo o ensinamento correto, louve a Deus, porque eu não estou aqui por minha causa, não sou eu, é Deus que está dirigindo os nossos passos. Tá bom? Que Deus seja louvado e que você possa acompanhar conosco todos os nossos vídeos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Amém.